noite, queridos irmãos da Igreja do Nazaré, queridos irmãos que estão nos ouvindo aí pelo Facebook, pelo YouTube. É um grande privilégio para nós estarmos aqui juntos, para juntos ouvirmos mais, unirmos mais em oração, em louvor, em estudo da palavra junto com os irmãos. Como todos os irmãos sabem, hoje é a última quarta-feira do mês, né? Quarta-feira do Ministério da Mulher, culto do poder, né? E nós estamos hoje transmitindo esse culto através das vias Facebook, YouTube, mas isso não impede da gente louvarmos junto ao nosso Deus. Eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele me dá, né, de ser usada por Ele, para poder estar vindo à frente, falar dele, que é com grande honra que a gente deve sentir no coração. E como é um culto de poder, culto de oração, nós vamos neste momento ouvir um louvor ao nosso Deus. Mas ao ouvir este louvor, já vai colocando em sua mente, no seu coração, né, os pedidos, os agradecimentos que você tem, desejo de expressar a Deus. Não vai ser a distância que vai impedir Deus de ouvir, a distância entre nós. Deus é onipotente, onisciente, de onde você estiver, mesmo que seja sozinha no quarto separado, Deus vai ouvir a sua oração, vai ouvir o seu agradecimento. Neste momento, nós vamos louvar ao nosso Deus, dedicar a Ele todo o nosso louvor, todo o nosso agradecimento, honrar o nome desse Deus que é grandioso em nossas vidas, né? E é com esse propósito que agora vamos cantar a música Eis-me Aqui.
surgiu por obedecer. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. Amém, né, irmãos? É o que nós temos que responder ao nosso Senhor. O nosso Senhor faz um chamado para sermos, chamado para ser missionária. E qual a sua resposta? Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a minha resposta hoje. E espero que seja de todos vocês que estão me ouvindo. Mas que esse eis-me aqui seja bem pensado, não seja de boca para fora. Seja um eis-me aqui, pensando em todas as possibilidades que pode surgir para que você leve a palavra do Senhor. Eis-me aqui independente de qualquer coisa, né? Eu falei antes aqui com os irmãos que se você tem um pedido no coração, que pense nele, se tem um agradecimento, que leve ele agora no coração, entregue ao Senhor Jesus, porque nós vamos orar neste momento. Orar por cada lar aqui, cada lar representado, cada lar onde as pessoas estão buscando servir a Deus, cada lar dos seus filhos representados neste mundo, para que Deus possa, neste momento, atender a cada um individualmente, que é assim que está sendo, porque nós não podemos estar em comunidade, né? Mas não tenha medo de que, não sinta que você não vai ser atendido porque não vai na igreja, porque a sua fé é que é importante. A gente precisa estar na igreja, a gente precisa de comunhão, mas o momento não é propício para isso. Mas onde que você está? Tenha fé. E que seu eis-me aqui seja do fundo do coração, porque Deus sonda o coração de cada um de nós, e não é em comunidade, é individualmente, né? E neste momento eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo o seu pedido, está ouvindo o seu agradecimento, está ouvindo os seus pedidos de oração, o seu clamor, o seu louvor, tudo isso Deus está ouvindo agora. Vamos orar ao nosso Deus neste momento, em prol dos pedidos de cada um, em prol da abertura da palavra de Deus. Vamos ficar em reverência onde você estiver. Se você conseguir ficar de pé, seria interessante, ou se prostrar diante de Deus. Eu não vou fazer isso aqui agora, porque não tem condições por causa da câmera e tudo. Mas se você puder se prostrar, prostre diante de Deus e vamos orar a Ele neste momento. Querido Deus eterno Pai que estás nos céus, nós cantamos aqui que nós queremos responder a Ti, o eis-me aqui, mas não é um eis-me aqui falado de boca para fora. É um eis-me aqui, meu Deus, que, com um sentimento, com a vontade de que o Senhor nos use mesmo. Tire de nós toda a impureza, toda a sujeira que existe em nós por causa do pecado. E nos use da melhor maneira possível para que a Tua obra seja avante. O Seu pedido, a Sua ordem seja cumprida em nossas vidas. Meu Deus, nós estamos no culto de oração do poder do Ministério da Mulher. Nós queremos neste momento, em primeiro lugar, colocar essas pessoas que estão na direção do Ministério da Mulher em Tuas mãos. E pedir ao Senhor, capacite elas para continuar respondendo, eis-me aqui a Ti, Senhor. Mas, como eu disse, um eis-me aqui com desejo mesmo, com vontade mesmo de Te servir. Também, meu Deus, temos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, aquilo que vai na alma da gente, que às vezes nem para o nosso companheiro ou a pessoa mais próxima da gente a gente consegue falar. Mas o Senhor conhece. Eu te peço neste momento, Senhor, que vai, Senhor, de encontro a cada coração neste momento, sonda os nossos corações e vê o que há de necessidade em nós mesmos, mas faça conforme o Teu querer,
Senhor, aquilo que vai nos habilitar melhor para honrar e bendizer o teu nome, para responder o eis-me aqui. Senhor, abençoa cada lar aqui representado, cada lar do teu povo espalhado na face da terra. Abençoa, Senhor, a tua igreja, que mesmo em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo no mundo, não tem parado de propagar a tua mensagem. Nos ajuda, Senhor, nos capacite, nos habilite, para que nós possamos ter sabedoria em meio às dificuldades, às turbulências, conseguir responder, te alegrar com a resposta do eis-me aqui. Que esse eis-me aqui não fique só em palavras, mas que possa ficar em atitude, em vivência no nosso viver diário. Abençoa cada um, meu Deus. Eu peço ao Senhor que vai a todos, Senhor, de associação, de união, enfim, a toda a tua igreja na face da terra, toda a sistemática da tua igreja na face da terra, pastores, ancião, membros da igreja. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus alcance a cada um e faça na vida dele uma transformação, mas não conforme a transformação, conforme a tua vontade. E agora, Senhor, que nós vamos abrir a tua santa palavra, que a pregadora desapareça e que teu nome resplandeça, para que a glória seja completa em nossas vidas. Que o Senhor possa ser honrado através da abertura da tua santa palavra. Te pedimos permissão, a unção do teu Santo Espírito, para que a sua palavra seja aberta. E que assim, aquelas pessoas que estiverem ouvindo possam ser tocadas. Que o seu Santo Espírito possa ir até elas e tocar, para que elas possam sentir o desejo ainda mais forte de responder o eis-me aqui. Fica conosco, dá-nos a tua paz, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu colocar meu ajudador aqui. O sermão dessa noite fala da a missionária do lar. Eu gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias aí e abrissem em Provérbios 31. Eu gostaria de ler com os irmãos. Em Provérbios 31, fala lá assim, 31, eu vou ler o 28 e o 29. Lá fala assim: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobre... Peraí, irmãos, o 28. Levanta-se a seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Nós estamos falando hoje sobre a missionária do lar, né? Tem uma parte aqui do 27 também, do versículo 27 de Provérbios 31, que fala assim: atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça, né? Tem um ditado que fala assim, que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Atrás de um filho bem-sucedido sempre tem uma mãe, né? Uma grande mulher que está ali, né, nos seus tratos para poder ajudar, né? Mas isso quer dizer sobre o fato dela exercer a influência, né, na vida daquelas... O quanto ela exerce influência na vida do marido, na vida dos filhos, né? Nós temos vários exemplos de mulheres que mostram isso, essa influência que elas exercem na vida do seu marido, na vida dos filhos. E eu gostaria assim de citar dois exemplos, né? Das mães levitas, né? Duas mães levitas que eu queria tocar no nome delas, que foram grandes mulheres e que é evidente, né? Assim, pelas suas obras os conhecereis, né? É evidente a influência dela na vida, que é a Joquebede, né? Que fez de tudo para criar Moisés, né? Mesmo em meio a toda a turbulência, no meio em que ela vivia, ela tentou de todas as maneiras e conseguiu manter o seu filho, estudar o seu filho, dar uma melhor educação possível para Moisés, né?
E também eu queria dar outros exemplos bíblicos também, que é Eliseba. Quem sabe quem é Eliseba, né? Eliseba é uma mulher que não é, quase que não é falada na Bíblia. O trecho que fala sobre ela é minúsculo. Faz um grande comentário sobre ela, mas os frutos dela mostram o que ela foi, né? Eliseba foi a mulher de Arão, né? E ela teve os filhos. Fala assim que ela foi esposa de Arão, né? A sua história, ela não foi muito detalhada, mas a conduta dos seus filhos e o resultado da sua educação que ela deu aos seus filhos é claramente vista na história da Bíblia. Tanto é que nós sabemos, né, que quando Deus instituiu os levitas para ser sacerdote, né, designou que apenas da descendência de Arão deveria sair os escolhidos para ser sumo sacerdote. Olha para você ver se aí não tem, a gente não vê, né, que tem uma influência por trás de tudo, lá se analisando, não tem influência de uma mulher por trás, educando um filho, né, de uma mulher por trás, né? Aqui fala que, né, Eliseba, em grande parte, era responsável por isso. No entanto, nós sabemos que tem um lado triste dessa história, que foi, ela teve os 4 filhos, né, que foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, né? Mas nós sabemos a história de Nadab e Abiú, né, que procederam mal, né, deram um exemplo negativo, né, e trouxeram vergonha para a sua família, apesar de terem sido treinados pela mãe para o ofício sagrado, né, eles foram negligentes e irreverentes com a causa de Deus e eles acabaram sofrendo as consequências por isso. Mas nem por lá em Levíticos 10 fala sobre essa história. Mas nós também temos o lado, né, tanto o Arão foi bem sucedido, né, como sumo sacerdote, foi o primeiro sumo sacerdote, né, e depois dele, quem substituiu foi o filho dele, Eleazar, né, foi assim, bem sucedido também nessa parte. Eleazar foi, após a morte de Arão, ele assumiu totalmente, né, e também tem Itamar. Itamar, ele cuidou, né, ele desempenhou um papel também muito importante, que foi a função de supervisor das atividades dos Gersonitas e dos Meratitas, né, está lá em Números 4, 28 e 33, né, então nós vimos aí que também são 2 linhagens da tribo de Levi, né, então nós vimos que surtiu resultado, né, o trabalho feito por ela. Agora eu peço vocês para pensar, se fosse uma mãe negligente, se fosse uma mãe que não desse o ensino, será que eles tinham a mesma possibilidade de se tornar um sumo sacerdote? Né? Será que se não tivesse uma mãe dedicada ao Senhor, comprometida com a obra de Deus e a criação dos filhos, será que eles teriam essa mesma condições? Né? Eu deixo isso para você, mas eu queria falar sobre outra que eu não podia deixar esse exemplo de fora, que foi Ana. Ana é outro exemplo da Bíblia, que está lá em 1 Samuel 1, nós não vamos ler, né? Que Ana, nós sabemos a história dela. Eucana tinha 2 mulheres e Penina, né, tinha filhos, Ana não. E Ana sofria muito com isso, já de tenra idade, ela orou ao Senhor, buscou o Senhor, e o Senhor concedeu o filho. Mas ela, antes mesmo desse filho nascer, eu vi essa música, antes da forma, né, antes de tudo era sem forma, antes mesmo de que Samuel tivesse forma na Ana, ela já tinha dedicado Samuel ao Senhor. Né? E fala assim que ela fez esse voto, dedicação ao Senhor, e apesar do voto trazer consequências difíceis para a sua vida, qual a consequência? Ela teria que afastar do filho dela, né? Viver longe do filho dela. Mesmo assim, ela fez esse voto, né? E nós sabemos da história que
enquanto Samuel ainda era muito tenro de idade, lá no 1 Samuel fala, ele já foi dedicado ao Senhor, né? Só que, quando ela dedicou a Samuel ao Senhor lá no templo, para que Eli cuidasse dele no templo, e ele trabalhasse no templo com Eli, que ele era muito novo ainda tinha que aprender muita coisa, mas uma coisa a gente percebeu, que Samuel era diferente no trato. Ele já tinha tido uma... A Ana, antes mesmo de levar ele, esperou que ela deixasse de mamar, que ela amamentava ele. Enquanto ela estava ali sob o domínio dele, antes de cumprir o voto, ela não se preocupou em ter o filho para ela, entendeu? Ela se preocupou em preparar o filho para o Senhor. Olha que coisa mais bonita. Como que o trabalho de uma mãe é tão importante, de uma mulher missionária, é tão importante na vida de um homem, né? E assim, não desmerecendo os homens, né? Porque os homens também, né, são bênção de Deus, mas o homem não foi feito para viver só, né? Então, assim, ela fez tudo, mesmo com a tenridade que ele tinha, chegar ao templo já com uma preparaçãozinha naquilo que ele tinha condição de preparar. E nós vimos isso, se você for analisar a história de Samuel com Eli, ele era ajudador, ele era prestador, né? Então, assim, Samuel foi colocado, nós vimos que sido educado assim por uma missionária do lar, ele se tornou, foi colocado em uma das posições de mais responsabilidade que um líder em Israel poderia ser colocado. Samuel, ainda jovem, foi usado por Deus para realizar uma reforma espiritual na nação e acabou assumindo a liderança como juiz. Ele assumiu juiz, profeta e sacerdote, né? Então, assim, nós vimos como é importante a influência de uma mulher no lar, né? De uma mãe no lar, uma companheira, né? No casamento. A função de uma mãe não era muito exaltada pelos homens naquela época, né? Nós sabemos disso. E Eliseba e Ana criaram seus filhos para servir a Deus. Nós ainda hoje, né? Temos essa como nossa primeira e mais nobre missão como mãe. Muitas vezes, irmãos, o mundo Satanás coloca na vida da gente que nós precisamos ganhar o serviço, que nós precisamos trabalhar, que nós não podemos depender de marido, que nós precisamos ter o nosso próprio nosso próprio dinheiro, nosso próprio ganho, não ficar dependendo. Isso é coisa do inimigo, que põe em nossa mente, incute nossos desejos de buscar, para tirar de nós o que é mais importante que uma mulher pode fazer, que é ser missionária dentro do seu próprio lar, com seu marido e com seu filho, né? Enquanto os homens, né, saem para fazer o seu trabalho lá fora, a mulher faz o seu trabalho, ela é missionária dentro do lar, né? Preparando os seus filhos, preparando o aconchego do seu marido para que ele possa ter condições de sair para fazer a obra. Não que a mulher tenha que ficar parada e não fazer a obra, mas quando sair para fazer a obra, é importante que você tenha certeza de que você fez a melhor obra na sua casa para sair lá para fora. É como Jesus fez quando ele quis falar, ide, pregar o evangelho. Ele falou que começa em Jerusalém, é assim, nós começamos no próprio eixo que somos nós buscamos, né, primeiro nos inteirarmos, estudar, para que a gente possa estar preparado. Depois, o que é mais próximo de mim é meu filho, eu vou cuidar dele, meu marido, e depois eu vou expandir para os meus vizinhos. Então, assim, eu não posso pular etapa, eu não posso deixar uma etapa pela metade para ir para outra, que vai ficando incompleto. E a obra vai ficando incompleta sem fazer. Então, irmão, todo um processo tem, né? Não quer dizer que a mulher foi feita não foi feita para ser missionária lá fora. Ela foi feita sim, mas em primeiro lugar para ser em sua casa, né? O marido em pleno campo missionário pode receber a honra dos homens, ao passo que a lideradora do lar talvez não receba
louvor terrestre por seus labores, mas em ela trabalhando o melhor possível pelo interesse de sua família, buscando moldar-lhes o caráter, ter segundo o modelo divino, o anjo relator escreve-lhe o nome como de um dos maiores missionários do mundo. Isso está relatado em Evangelismo, página 676, 677. Muitas vezes o mundo nos cobra, nos faz pensar que relacionar-se com as pessoas que estão lá fora e talvez ser bem reconhecida no emprego será mais recompensador, é o que eu falei, irmão, do que permanecer no lar. Mas Deus continua nos relembrando que nada, irmãos, é mais importante do que preparar os nossos filhos para servir a Ele, o nosso Deus. Né? O que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha casa? Se é de os seus e depois lá fora, né? Então os seus filhos, a sua família, seus vizinhos, e aí vai expandindo, né? Até os anjos, né, iam cumprir essa tarefa. Eles têm o desejo de cumprir essa tarefa pelo valor que Deus dá a ela lá no céu. Né? Porque aqui na terra nós não vamos ter reconhecimento, nem porque o mundo trata assim. Mas lá no céu Deus está vendo tudo e Ele vai sim. Ele está lá reconhecendo aquela mulher que se dedica realmente a buscar ao Senhor e depois levar ao Senhor a seus filhos e ajudar a seu marido. Né? Aqui fala assim, ó, compreenda ela tão somente elevada é o caráter de sua tarefa, e isso lhe inserirá coragem. Compreenda ela a dignidade de sua obra e tome toda a armadura de Deus para que possa resistir à tentação de conformar-se aos padrões do mundo. Sua obra é para o tempo da eternidade. Não se preocupe com os padrões do mundo. Não se preocupe em estar bem com o mundo. Se preocupe em estar bem com Deus e levando a sua família a estar bem com Deus também. Padrões do mundo é passageiro, de Deus na eternidade que Ele tem guardado para nós. Deve também impedir que suas próprias atividades do lar o atrapalhem na educação dos filhos. Aqui tem para a gente poder pegar, irmãos, irmãs, envolvidas em tarefas do lar, mães podem perder de vista a sua missão maior, o preparo dos filhos. Seu trabalho não deve ser o de uma empregada doméstica, né, que passa o dia inteiro envolvida limpando, cozinhando, lavando roupa. Todas essas atividades fazem parte, né, da escola missionária, onde os filhos, seus filhos serão alunos desde o nascimento. Ao ser ensinado a servir no lar, os filhos estarão aprendendo a servir aos outros. Então, muitas vezes a gente, é a nossa tendência mesmo, envolver no trabalho. Não tem tempo porque eu tenho que arrumar a casa, porque eu tenho que lavar minha roupa, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Mas a obra maior a gente deixa passar em branco, né? Que é a educação dos nossos filhos, que é mostrar nossos filhos, levar os nossos filhos a conhecer a Jesus. Né? Lembre-se, a experiência de Ana e seu filho Samuel não poderia ser útil como foi no santuário, numa idade tão tenra, se primeiro ele não tivesse sido ensinado no seu lar. Né? Aqui fala assim, uma das razões porque muitas mães se frustram em sua função de mãe, olha para você ver, irmão, é não terem tempo para estudar e se preparar para educar os seus filhos. Como não tem preparação, não tem estudo, ela se sente na obrigação de manter o lar arrumado para o esposo ou para a visita e dedicar a maior parte do seu tempo para isso. Mas acaba negligenciando a sua própria educação como mãe. E por isso não sentem prazer nessa missão. Para sentir prazer na missão de ser uma missionária do lar, eu primeiro preciso investir em mim na palavra de Deus, na busca constante da sua palavra. Por quê? Esse sentimento de satisfação de ouvir a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, ela vai se expandir para os nossos filhos. Né? Quando a gente não tem esse tempo, o que a gente vai se ocupar é mesmo com as obrigações diárias do dia. Não que isso aí não faça parte, como já lemos aqui.
faz parte, mas não é prioridade, né? Aqui fala assim, a rainha do lar, essa expressão rainha do lar muitas vezes é concedida às mães no contexto muito estreito. Ela é a rainha do lar porque trabalha muito e, portanto, deve ser tratada com dignidade, o que é verdadeiro e justo. Porém, Deus nos convida a sermos rainha do lar não apenas por nossas funções, mas devido à influência que nossa conduta pode exercer aos nossos filhos. Muitas vezes nós falamos, nós somos cada vez mais corrompidos, né? As gerações estão cada vez mais corrompidas. E estão mesmo, isso é profético. Mas a profecia, ela não tem que se cumprir na minha vida pelo lado negativo, na sua vida pelo lado negativo. Você se conformar com essa negatividade, de saber que nós estamos vivendo em um tempo que a geração é a mais degradante possível, a mais fraca possível. Mas eu não preciso conviver com isso, né? Eu posso me fortalecer quando eu me apego ao Senhor Jesus, quando eu me dedico tempo a Ele, quando eu me dedico tempo a ensinar aos meus filhos sobre Ele, né? Aí a geração, essa profecia se cumpre sim, mas não em sua vida, não na vida de cada um de nós, né? Aqui fala assim, ó, sua influência no lar deve ser excelsa, sua palavra é lei. Se é cristã, sob o domínio de Deus, se imporá o respeito a seu filho, né? Às vezes a gente quer impor respeito sem saber como respeitar, né? A gente quer respeito. Respeito, meu filho me respeita, mas a gente não dá respeito aos nossos filhos, né? Não ensina o respeito aos nossos filhos. Então, e a gente quer receber isso. Então, irmãos, a gente precisa ter equilíbrio, sabedoria para lidar, né, com essa situação. Às vezes você pode pensar, meu Deus, ser uma missionária do lar é muito complicado, é muita coisa. Gente, o que é impossível para o Deus que nós temos? Se apegue a Ele, né, busque nele em oração, em constante comunhão com Ele, conhecendo Jesus, porque se conhecendo a Jesus e deixando Ele dominar a sua vida, tudo fica mais fácil. Às vezes, mas você vai falar de boca. Mas vamos viver isso. Viva isso em sua vida, né? Procure ter seu tempo com Deus. Procure buscar a Deus em oração. E depois você vai ver se não vai sentir, assim, até assim, a falta de não mostrar esse Deus maravilhoso que nós temos para os nossos filhos e auxiliar o nosso marido nos seus trabalhos missionários no campo lá fora também, né? Aqui fala, impor-se ao respeito dos filhos é algo que a mãe deve conquistar, e a conquista ela deve ser feita também com respeito, com dignidade, né? E eu quero deixar algumas palavras para as irmãs aqui, né? Ao reconhecer tamanha responsabilidade como mãe, podemos por muitas vezes nos sentir desencorajadas. A gente olha e fala, meu Deus, eu não consigo, né? Eu não consigo alcançar isso tudo que é necessário para salvar meu filho. Mas o segredo de alcançar esse ideal de Deus é estarmos em comunhão constante com Ele. Não tem outro meio, irmão. Você não vai conseguir ser uma boa mãe. Boa mãe não para o mundo, mas eu falo uma boa mãe no sentido cristão, se você não tiver e terminar o dia com Deus. Precisam tê-lo como seu ajudador constante. Socorre-me, Senhor, o tempo todo, porque Deus está todo o tempo pronto para nos socorrer, né? Pois ele será o maior poder de influência na vida dos filhos. Quando a mãe está em comunhão com Deus, ela vai ter muito maior poder sobre a vida dos filhos. Porque o poder que ela tem não é dela, vem de Deus. Muitas vezes as mães julgam, né? Meu filho é melhor do que o filho de ciclano, é mais bem educado que o filho de ciclano, é mais comportado que o filho de ciclano. Irmãos, a gente tem que parar com isso, sabe por quê? Porque o Deus que cuida do meu filho é o mesmo Deus que cuida do seu filho. A capacidade que Ele dá de educar o seu filho é a mesma que eu tenho. A única diferença é que um busca mais do que o outro. Então, o que a gente tem que fazer não é fazer separação. Não é achar que o seu é melhor ou o seu é pior. É buscar ajudar também aquelas pessoas e assim você se fortalece, né? A criança é mais facilmente pressionada
pela vida e exemplo da mãe do que do pai, por ser mais forte e mais tem o vínculo que ela possa ter com o pai, o vínculo com a mãe é muito mais forte, né? O Lar Adventista, página 240, fala sobre isso. A mãe não pode se apoiar na experiência cristã do esposo, ela precisa ter sua experiência própria, né? Individual, buscar a Deus para se fortalecer e cumprir a missão na educação dos filhos. Precisa até mesmo ser capaz de, se preciso, ser a sacerdotisa do lar. Onde não tem um marido que busca a Deus, que é temente a Deus, você que é temente, precisa assumir essa função de sacerdotisa. E para ser sacerdotisa, você viu, a gente precisa de uma intimidade tamanha com Deus para poder a gente conseguir, né? Queridas mães, eu quero deixar essa mensagem para vocês agora. Queridas mães, que hoje tomemos o primeiro passo para assumir a função que Deus nos designou a cada uma de nós. Não é de ser a empresária, a melhor empresária, não é de ser a melhor faxineira, a doméstica do lar, que a casa é mais linda, mais limpa. Não, isso tudo é importante. Mas o principal, o primeiro, é ser a melhor missionária possível no seu lar. Dando o maior exemplo possível, fazendo que seu filho se aproxime o mais próximo de Cristo possível. Então, irmãos, o que eu deixo para vocês agora? Que através da nossa comunhão com Deus, busquemos a sabedoria e força para cumprir essa missão. Que só com Ele, irmãos, não tem que ninguém se vangloriar. Só com Jesus Cristo, só a comunhão com o Espírito Santo, e buscando de Deus, pedindo a Deus a todo tempo, é que nós vamos conseguir vencer. E se algum dia seu filho não estiver mais na igreja e tudo, se apoie nisso, porque você vai ter dado o sustento necessário para ele. E ele vai voltar um dia, né? Então, assim, se não voltar é porque ele vai crescer e vai tomar as suas próprias decisões. Mas a sua parte você tem que cumprir como missionário do lar. Que Deus possa capacitar cada um de nós. Eu falei muito para as mulheres, mas eu falo para os homens também. A sermos missionários. Missionários verdadeiramente cheios do Espírito Santo, né? Verdadeiramente com desejo de responder ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Dentro do lar, lá fora, no campo, onde quer que você esteja. Mas não se esqueça, missionária do lar, mãe, seu principal papel é ser missionária para os seus filhos, no seu lar e depois lá fora. Que Deus possa te dar a capacidade, a habilidade, né? Tudo que você precisa para que isso aconteça. Mas tudo isso que você precisa de uma busca que na fonte, que é Jesus, que é nosso Deus. Só através de bebendo da água dessa fonte que você vai estar preparada para levar os seus pequeninos para que possa ter um encontro com Jesus no céu. Que nós possamos, né, nos fortalecer, levando em conta isso, que o me fortalecer é amando ao meu próximo, porque eu me fortaleço para levar a obra adiante. Me fortalecer para que eu possa estar preparado para responder ao chamado de meu Deus, a ser um missionário, missionária aqui e onde quer que seja. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, a cada um que está agora, neste momento, nos ouvindo. Irmãos, eu tenho uma dificuldade tremenda de estar de frente a um celular, assim, tendo que, numa câmera, sabe? Tendo que falar. Mas eu sei que quando eu aceitei, eu falei assim, é que Deus que vai capacitar a gente, né? Eu espero que a mensagem tenha sido explanada de maneira clara. Mas se todavia você não lembrar de nada, lembre-se disso. Você precisa estar conectada com Deus para poder passar essa conexão sua para os seus filhos, para que seus filhos não se percam, né? Então, assim,
busque a Deus, esteja com Deus e cumpra o seu papel, o papel de mãe, o papel de missionária, missionária no lar, missionária onde que você estiver. Mas o principal, esteja sempre em comunhão com Ele para que Deus possa te fortalecer. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, cada uma das nossas irmãs e que nós possamos buscar da fonte verdadeira a sabedoria para cumprir essa missão que Deus nos deu. Que Deus abençoe a todos. Neste momento, eu vou convidar os irmãos. Vamos nos curvar as nossas frontes, onde você está, e vamos orar ao nosso Deus, clamar ao nosso Deus o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, o desejo de buscar a Deus a cada manhã, a cada dia, a cada momento, e o desejo de estarmos inteiradas para que nós possamos passar isso para os nossos filhos, para a nossa família. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Ó Deus, nós vimos aí que é árduo o trabalho das mulheres missionárias, as mães missionárias. É um trabalho que aqui na terra ele não vai ter honra nenhuma, mas que lá no céu o Senhor está feliz com o trabalho missionário. E te pedimos, Senhor, como mulheres, neste momento, os homens estão ouvindo também, mas como mulheres que somos, que nos capacite, Senhor, e que nós possamos sentir no coração o desejo de verdadeiramente dar valor àquilo que é necessário para a salvação dos nossos filhos, para a salvação do nosso marido, e para a salvação dos nossos vizinhos, e para a salvação de todo mundo na face da terra. Nos habilite, nos capacite, Senhor, porque sem Tu nós não somos nada. Nós queremos ter sede de Te buscar, sede da Tua palavra, que Teu Santo Espírito nós permitimos, Senhor, que tome em Suas mãos os nossos desejos, os nossos anseios, para que Ele faça de conformidade com a vontade dEle, e que nós possamos verdadeiramente levar a sério esse papel de missionários do lar, para que nós possamos preparar nossos filhos para ser mais tarde o missionário do lar, um missionário no mundo aí, pregando a Sua palavra. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada um dos irmãos que tem um compromisso e que se aceitou o eis-me aqui. Habilite a cada um a fazer a Tua obra. Fica conosco, Pai. Perdoa as nossas falhas. Dirige a nossa vida. Entregamos tudo em Tuas mãos. Todos os pedidos, todos os agradecimentos e a nossa vida. E te pedimos, não faça a nossa vontade, porque a nossa vontade é corrupta, mas faça a Tua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos, não que mereçamos, mas pelos méritos do Seu Filho amado Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós, é o nosso pedido e agradecimento, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. É isso aí, irmãos, boa noite e que Deus abençoe mais uma vez a todos nós.